Com uma grande quantidade de áreas verdes e cercada de lindas paisagens, Teresópolis está localizada no topo da Serra dos Órgãos. O nome da cidade é por causa de Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Para quem nasceu ou adotou Teresópolis, morar aqui é mais do que um privilégio. Esse ano, para homenagear a cidade, que completou 125 anos em julho, o Colégio São Paulo organizou uma exposição de trabalhos feitos pelos alunos que encantou pais, funcionários e professores. De acordo com os historiadores, a primeira descrição oficial de Teresópolis foi feita em 1788 por Baltazar da Silva Lisboa, um viajante que, em seu relato, descrevia a Serra dos Órgãos com seu formato que lembrava os tubos de um órgão de igreja ou mesmo os órgãos de um corpo humano. Mas a região só se tornou conhecida mesmo a partir de 1821, quando o português de origem inglesa George Marsh adquiriu aqui uma grande propriedade. A sede da fazenda, que ficava onde atualmente encontra-se o bairro do Alto, começou a receber veranistas que vinham do Rio e ficavam hospedados em cabanas alugadas por Marsh. Começava aí o hábito do veraneio na região, hábito que acabou dando origem ao que viria a se tornar o município de Teresópolis, emancipado de Magé em 1891. Mas a riqueza da história da cidade de Teresa vai muito além. Por isso, esse ano, os alunos do Colégio São Paulo fizeram uma série de trabalhos em homenagem aos 125 anos dessa cidade que até hoje encanta moradores e turistas. O objetivo da exposição, em homenagem a Teresópolis, é para que as crianças conheçam a história da nossa cidade, né, que está fazendo 125 anos, e que eles entendam e saibam que, como nós, as pessoas têm uma história, as cidades também têm. Então, é muito importante que se conheça a história, a cidade que se vive. Então, os nossos primeiros habitantes, os índios que moraram aqui, os escravos fugitivos, né, os primeiros europeus que vieram para cá, a fundação da cidade atribuída ao George Marsh. Depois disso, quando ela antes tinha o nome de Santo Antônio do Paquequer, depois é que se passa a chamar Teresópolis, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. E assim, nós mostramos para as crianças o desenvolvimento da cidade, né? Quando ainda isso aqui era um lugarejo, um pequeno povoado, como vai crescendo. Quanto na década de 50, quantas bicicletas nós tínhamos, quantos estabelecimentos comerciais, né? E o crescer da cidade e de como muitas vezes ela foi atropelada, muitas vezes a natureza não foi respeitada. Então, eles estão entendendo a necessidade desse conhecimento, até porque daqui nós estamos formando cidadãos que vão, no futuro, com certeza, governar essa cidade. Para os alunos, a fase de pesquisa e de execução dos trabalhos foi um momento de grandes descobertas. O que eu mais gostei foi o desenvolvimento que Teresópolis teve desde a década de 50 e até os tempos atuais. E o que eu mais gostei foi de aprender sobre Teresópolis, coisas que muitas crianças não sabem e que é muito importante aprender sobre a cultura, não só de nossa cidade, como do nosso país inteiro. Descobri a história do Palacete Granado, de como surgiu Teresópolis, quem foi George Marsh. E Teresópolis, com essa paisagem bela, né, com essa história maravilhosa, eu fui me encantando ainda mais por Teresópolis por causa desse aprendizado que o Colégio São Paulo fornece aos alunos. Eu vi muita coisa que eu não conhecia. Por exemplo, eu não sabia o formato num restaurante da feirinha. Era uma antiga reprodução da antiga estação que tinha aqui em Teresópolis. E hoje ali é feirinha. Eu aprendi também que os primeiros habitantes de Teresópolis foram índios e quilombos refugiados. E o fundador dessa cidade foi George Marsh. O que eu mais gostei dessa exposição foi o álbum de Teresópolis, que conta a história de cada aluno do 5º ano, seu ponto gastronômico preferido, onde nasceu e etc. Eu aprendi a fazer gráficos, álbuns e contar a sua história.
Foi interessante a participação das famílias em ajudar. Muitos trabalhos foram criados em casa e completados aqui no colégio. Então, essa parceria da família-escola, quando se faz um trabalho desse, é muito importante, que as famílias conversem, né, com as crianças sobre a importância de um trabalho como esse. Você viu que nós temos, além das historinhas, a cidade que eles reproduziram, usando o DVD, as fotos, a exposição desses livrinhos de histórias, dos álbuns, contando a vida deles até hoje na cidade de Teresópolis, onde estudaram antes, onde nasceram, onde moram, o que fazem, o que gostam mais de fazer em Teresópolis. Então isso tudo vai criando uma identidade muito importante para os nossos alunos com a cidade. Por falar em identidade, outro ponto fundamental foi aprender a importância do próprio Colégio São Paulo para a história da cidade. Costumo dizer para os nossos alunos que a história de Teresópolis e a escola do Colégio São Paulo se misturam, porque o Colégio São Paulo vai fazer esse ano 89 anos, né? Quando as freiras, as irmãs angélicas vieram para Teresópolis, em 1927, elas alugaram uma casa na Vila Muqui. Em 1934, quando elas compraram esse prédio onde funciona até hoje, isso aqui era um hotel. Isso tudo nós mostramos fotos para as crianças, eles entenderam e viram as diferenças de quando era um hotel em 34. Até tem uma foto que eu mostrei para eles, que aqui estavam hospedados os jogadores do Bangu. Eles nem sabiam que Bangu é um time de futebol. Então, mostramos como que o colégio foi crescendo, né, no decorrer desses anos, quantas famílias importantes, ou não tão importantes, não importa, mas quantos alunos que passaram por esses bancos escolares. Os pais que foram ver o resultado do trabalho de pesquisa dos filhos no colégio ficaram encantados com a exposição. Eu acho que é sempre bom resgatar a história, né, do município que a gente vive, né? A gente hoje atravessa onde o tempo não tem mais 24 horas, né? Ele é muito corrido. Então, resgatar aquilo que a gente vivia no ano passado, né? Nos anos passados, né? E trazer para hoje o que aquilo representou, né? E é interessante eles conhecerem e verem o que existia, né, e o que tem hoje, qual foi a evolução, né, ou até a involução, porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente passa até a não perceber tantas coisas que davam importância no passado e que hoje a gente acaba não dando tanta importância, né? Aí a gente fala de família, fala de religião, a gente fala de tantas outras coisas importantes, até da própria escola, né? A educação em si, né, que naquele tempo eram importantes, a gente pode realmente trazer aquela época para hoje, né, e trazer essa importância novamente. Eu achei muito importante, né? Primeiro porque é aniversário de Teresópolis, então isso faz com que eles participem, né, da cidade, né, e façam ter o conhecimento, né, do que aconteceu, de como era Teresópolis e como Teresópolis é hoje. Por isso eu acho muito importante essa iniciativa do colégio. Eu acho muito importante porque a gente tem que conhecer a cidade onde nós moramos. E o que acontece? Às vezes as crianças não conhecem pontos turísticos que são muito importantes na nossa cidade. Então, às vezes a gente sai para conhecer uma outra cidade e não conhece a nossa própria cidade. Então, achei legal para o meu filho porque ele conseguiu perceber vários pontos turísticos que tem em Teresópolis. Ele conseguiu ver o que tinha antigamente em Teresópolis e também dele valorizar a gente morar em Teresópolis e participar nessa coisa do turismo, de conhecer melhor a nossa cidade. Então isso foi ótimo para ele. Olho no passado, foco no futuro. Alguns trabalhos usaram a pesquisa do que já aconteceu para falar sobre os desejos do que ainda está por vir. Teve um trabalhinho aqui do 4º ano que eu destaco. Olha só,
abra e veja Teresópolis no futuro. E a preocupação deles de dizer no trabalho que querem que os governantes usem todo o dinheiro público sem nenhum roubo. Eles querem que as famílias tenham trabalho e salário, que não precisem viver endividadas. Muito importante na produção desses trabalhos dos nossos alunos é a conscientização a respeito da natureza, da responsabilidade que os nossos governantes e a população deveria ter em relação à natureza da cidade, né? Respeitando mais o nosso rio, o nosso ar puro, enfim, tudo que necessita de uma melhor vida para todos. E os trabalhos deles retratam muito essa preocupação. Inclusive, eu estava lendo trabalhos aqui onde eles colocam que o dinheiro público deveria ser gasto só com as coisas públicas e sem roubo. Colocam ali que todos deveriam ter emprego, que as famílias deveriam viver sem dívidas. Então, esse é o futuro que eles esperam para Teresópolis. E assim a gente encerra essa edição do CSP Notícias. A gente se vê. Tchau.